Olá, queridos. Essa é a terceira aula do curso Imersão Bíblica para Pregadores e agora nós vamos falar de um assunto de importância muito grande. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Sei muito bem que quando nós estamos estudando de forma online, eu relutei muito para fazer esses cursos de forma gravada, porque eu ministro, a maioria das minhas turmas são presenciais, mas eu também ministro de forma online, mas com aulas ao vivo. E eu relutei muito justamente por essa questão de sentir que as pessoas não estão dando atenção devida ao conteúdo que está sendo ministrado. Então eu gostaria muito que você não perdesse sua atenção, que você dobrasse sua atenção, que você reservasse um momento exclusivo para isso, ou seja, para estudar. São vídeos rápidos, são vídeos curtos, que no momento da aula você não deixe que nada roube a sua atenção, mas que você acompanhe com seu caderno de um lado, caneta, Bíblia, acompanhando cada passagem, analisando aquilo que está sendo falado, voltando nos pontos que você não entender bem, dando pausa quando necessário for para fazer anotações. E assim, queridos, nós vamos entender mais e mais da palavra de Deus. O tema dessa aula, queridos, é extraordinário. É uma das partes que eu mais gosto de tratar dentro desse curso. O tema é 3 perguntas que todo pregador precisa fazer para si mesmo. 3 perguntas que todos que pregam o Evangelho, que seja homem, que seja mulher, precisa perguntar. São 3 perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Anote aí. A primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: que efeito? Que efeito? Escreva aí. Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Eu preciso saber o efeito que as minhas palavras causam na vida daqueles que me ouvem. Infelizmente, senhoras e senhores, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas têm perdido o sentido real do que é uma pregação. Qual o sentido de uma pregação? Tem surgido uma geração que sou eu que chamo, não me ignore por isso. Tem surgido uma geração que eu chamo de pregadores que fazem pipoca. São os pregadores de pipoca. Por quê? Porque a intenção do pregador é fazer o povo pular, igual pipoca. Os pregadores, a síndrome do papagaio faz isso. As pessoas veem pregadores fazendo isso, repetem a mesma coisa. Querido, pregar não é fazer as pessoas pular, saltar, rodar. Pular é ensinar a palavra de Deus. É muito comum pessoas estarem num culto muito avivado, pulando, saltando, rodando, correndo, gritando. E quando terminam o culto, não sabe nem o que foi pregado. E é bem verdade que muitas vezes, quando isso acontece, de fato não houve pregação. Eu preciso acordar para a realidade que as palavras que eu falo precisam causar efeito na vida daqueles que me ouvem. Aquilo que eu prego da palavra de Deus precisa ensinar as pessoas a terem uma mudança de vida. A preocupação do pregador não deve ser com o que vai acontecer dentro da igreja. A preocupação do pregador deve ser com o que vai acontecer na vida da pessoa após ela sair da igreja. Por isso que o pregador precisa ensinar, precisa doutrinar. A palavra doutrina significa ensino, ou seja, precisa trazer uma mensagem que ensine as pessoas. Era isso que Jesus fazia. Jesus ensinava e vidas eram transformadas. Era isso que Pedro fazia, João, era isso que Paulo fazia. Essa, senhoras e senhores, é a missão da igreja. É ensinar, é pregar, é mostrar o Evangelho, esclarecer de uma maneira didática, de uma maneira que as pessoas entendam. Então a minha preocupação deve ser essa, é ensinar. E por isso eu preciso fazer essa pergunta a mim mesmo. Que efeito as palavras que eu falo têm na vida daqueles que me ouvem? Que efeito? Quando nós fazemos uma análise sobre a vida de Jesus, nós vemos que as palavras que ele falava tinham um efeito
muito grande na vida das pessoas. Abra, por gentileza, sua Bíblia em Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Há uma passagem aqui que eu acho, no mínimo, extraordinária. Marcos, capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Lembrando sempre que for abrir a Bíblia, para você não perder o que vai ser falado. Se possível for, dê uma pausa no vídeo, depois você retorna. Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim: Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo eles à sinagoga, começou a ensinar. Perceba que Jesus chegou a Cafarnaum, que era onde ele morava, e logo foi para uma sinagoga, já que era dia de sábado, e foi ensinar na sinagoga. Ensinar. A pregação, senhoras e senhores, precisa ser um ensino. A pregação é para ser ensinada, é para se levar conhecimento às pessoas, para que melhor elas compreendam a Bíblia, a palavra de Deus, como meio de orientação para as suas vidas. A pregação precisa ser um ensino, precisa ser uma aula. Jesus foi pregar na sinagoga, ele foi ensinar. E a continuação do texto diz, versículo 22, maravilhavam-se da sua doutrina, doutrina é ensino, maravilhavam-se do seu ensino. Qual a primeira pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo? Que efeito as minhas palavras têm na vida daqueles que me ouvem? Eles se maravilhavam com o ensino de Jesus, com as suas palavras. E o texto continua dizendo, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os mestres da lei. Ele ensinava como tendo autoridade. Autoridade é conhecimento. Pastor, como eu consigo autoridade para ensinar as Escrituras, para pregar as Escrituras? É obtendo conhecimento. É o conhecimento que gera autoridade. A autoridade está no conhecimento que você tem. A autoridade está relacionada ao quanto você conhece das Escrituras e aplica isso por meio dos seus sermões. Ensina. A primeira pergunta, vou fazer questão de repetir: que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Eu tenho que fazer essa pergunta, inclusive, quando ministro um curso como esse. Que efeito esse curso vai ter na vida daqueles que vão assistir? Que efeito as minhas palavras, aquilo que eu vou ensinar da parte de Cristo, vindo das Escrituras, vai ter na vida daqueles que vão assistir, na vida daqueles que vão fazer parte desse curso? Isso é uma convicção minha. Eu acredito que esse curso pode mudar a vida de pessoas, pode alinhar a vida de pregadores e pregadoras do Evangelho ao Evangelho, pode incentivar, pode despertar, inclusive, chamados de pessoas. Eu acredito muito, porque eu tenho essa convicção, queridos, eu ensino com convicção, porque eu tenho convicção que aquilo que ensino é verdade, que vem, que é extraída das Sagradas Escrituras. Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Nós precisamos entender que o efeito das nossas palavras nem sempre acontece de forma rápida. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho segundo João, um homem muito importante, chamado Nicodemos, foi ao encontro de Jesus durante a noite, durante a madrugada, na verdade, segundo a história. E esse homem ouviu as palavras de Jesus, mas o efeito não veio de imediato, veio 1 ano e meio depois, quando ele de fato teve um encontro com Cristo que mudou de vida. Mas as palavras causaram um efeito, mesmo a longo prazo. No capítulo 4 do mesmo Evangelho segundo João, Jesus encontra uma mulher samaritana e ele fala rapidamente palavras de ensinamento para ela e causou um efeito rápido. Ela foi à cidade, rapidamente ela conseguiu trazer grande parte da cidade ao encontro de Jesus, para ouvir a palavra. Isso foi o efeito da palavra de Jesus nos ouvidos dela. Mas a pergunta é: que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Será que nós somos apenas animadores? Que vamos lá no culto, as pessoas se animam, dão glória a Deus, falam em línguas, pulam, sapateiam, mas que não
Não lembram mais daquilo que nós falamos, daquilo que pregamos? Se é isso que somos, precisamos mudar, porque não é esse o sentido da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, no sentido maior, é transformar vidas, é mudar pessoas, é transformar situações, transformar circunstâncias através da orientação vinda do Evangelho. Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Eu gostaria, por gentileza, que você abrisse sua Bíblia comigo no capítulo 7 do Evangelho segundo João, para nós analisarmos de uma forma mais cirúrgica, poderia-se dizer, o efeito que as palavras de Jesus causavam na vida daqueles que o ouviam. Evangelho segundo João, capítulo 7. A partir do versículo 45. Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir do versículo 45, nós vamos ver de uma forma clara o efeito que as palavras de Jesus causavam na vida daqueles que o ouviam. Diz assim o versículo 45. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos príncipes sacerdotes e fariseus, dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Perceba que eles estavam esperando algo. Esse é um daqueles textos, querido, que para nós entendermos, nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele momento. O que era que estava acontecendo aqui? Vou reler para você entender melhor. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram: por que não o trouxestes? Então percebam que esses guardas tinham ido buscar alguém, mas não o trouxeram. Quem eles tinham ido buscar? Ora, os guardas tinham ido buscar Jesus. Nesse momento da história havia um mandado de prisão contra Jesus por alguns crimes que ele havia cometido, como por exemplo curar dia de sábado, que era para eles considerado um crime. Eles expediram o mandado de prisão contra Jesus, porém, quando fala aqui dos principais, está falando do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, como se fosse aqui no Brasil, seria o Supremo Tribunal Federal. Então eles tinham expedido um mandado de prisão contra Jesus, porém, eles tinham medo de enviar os soldados para prender Jesus e aqueles que ouviam Jesus reagirem de forma violenta. Porque nesse momento da história, Jesus está com 1 ano e meio de ministério e ele arrebanhava diariamente em torno de 15 mil pessoas para ouvir as suas ministrações. Então percebe-se que o que ele falava causava efeito na vida daqueles que o ouviam. Segundo a história, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: o Sinédrio entrou em contato com o representante romano na época, que era Pilatos, pediu que ele pedisse que viesse de Roma uma legião de soldados romanos para prender Jesus. Essa legião veio, uma legião, bem sabemos, são 6 mil homens, vieram 6 mil soldados com uma função única e específica: prender Jesus. Esses soldados se apresentaram ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Sinédrio, e eles enviaram esses soldados para prender Jesus. Segundo a história, eles enviaram eles por volta de 5 horas da manhã. Por quê? Porque era 1 hora de viagem de onde eles estavam até onde Jesus estava. Assim sendo, eles chegavam lá por volta de 6 horas da manhã, pegavam Jesus de surpresa, prendiam e traziam às 7 horas da manhã, eles já teriam trazido Jesus de volta preso. Porém, houve uma surpresa. Quando esses soldados, esses 6 mil soldados, vale salientar que Nicodemos, que era um do Sinédrio, foi junto. Quando chegaram lá, 6 horas da manhã, Jesus já estava pregando para cerca de 15 mil pessoas. Isso 6 horas da manhã. Jesus já estava pregando para cerca de 15 mil pessoas. Aqueles soldados romanos que nunca tinham ouvido Jesus, nem sequer ouvido falar dele,
apenas estavam ali para cumprir uma ordem, tiveram a ideia, disseram, olha, se nós prendermos ele aqui, nós somos 6.000, tem cerca de 15.000 pessoas aqui, se nós prendermos eles, vai dar uma confusão tremenda. Vamos aguardar ele terminar. Quando ele finalizar o seu sermão, que o pessoal se dispersar, aí nós o prendemos. Então assim fizeram. Com medo, eles imaginavam que Jesus poderia fugir no meio do povo. Então eles fizeram o seguinte, eles sentaram na primeira fileira da frente, sentaram-se logo à frente. Sentaram-se à frente e ficaram esperando, aguardando que Jesus terminasse o sermão. Isso era por volta de 6 horas da manhã. Quando deu 7 horas da manhã, o Sinédrio já estava atônito, porque imaginavam que a qualquer momento os soldados chegariam com Jesus preso. A imprensa de Israel já devia estar toda reunida lá, esperando para dar essa notícia. Porém, os soldados estavam lá, sentados na frente de Jesus, na primeira fileira, esperando que ele terminasse para poder prendê-lo. Porém, chega 7 horas, 8, 9, 10, meio-dia, e nada dos soldados chegar. E os soldados lá, nada de Jesus parar de pregar. Dá 17 horas, aí o Sinédrio fica perturbado. Puxa vida, 17 horas. Já fazem 12 horas que eles saíram e não voltaram. Quando completa 18 horas, eles chegam. Só que chegam de mãos vazias. De mãos vazias. Perceba a pergunta deles. Vou repetir o versículo 45. Finalmente os guardas voltaram. Você sabe muito bem que só se utiliza a palavra finalmente quando alguém demorou, quando alguém está atrasado. Ou seja, era para vocês terem chegado aqui 7 horas da manhã, estão chegando 18 horas, finalmente os guardas voltaram. Finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e os quais perguntaram, por que não o trouxestes? Percebam, senhoras e senhores, que eles voltaram 12 horas depois, mais de 12 horas, na verdade, eles foram de 5 da manhã, voltaram mais de 12 horas depois, ainda por cima voltaram de mãos vazias. O Sinédrio não entendeu isso, então perguntaram, por que não o trouxestes? Veja, finalmente, versículo 45 do capítulo 7 do Evangelho segundo João, finalmente os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não o trouxestes? E a resposta é linda. A resposta está no versículo 46. Responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Aleluia. Jamais alguém falou como este homem. Por que não o trouxestes? A resposta deles foi, não o trouxemos, porque ninguém jamais falou como este homem. Aqueles homens que foram para prender Jesus foi quem foram presos pela palavra dele. O efeito das palavras de Jesus fisgou aqueles homens. E ao invés de prender Jesus, eles é que foram presos pelo amor de Cristo, pela palavra de Cristo. E eles voltaram de mãos vazias, decidiram não prender Jesus porque se converteram. 6.000 homens, senhoras e senhores, se converteram. Que efeito as suas palavras têm causado na vida daqueles que te ouvem? As palavras de Jesus causavam salvação. Aqueles homens foram salvos, senhoras e senhores, porque ouviram as palavras de Jesus, o efeito das palavras dele, o resultado final foi salvação. É lindo, pessoal, a resposta deles, 46, pessoal, a resposta deles, responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Eles se converteram. Versículo 47, replicaram os fariseus, também fostes enganados, ou seja, os fariseus viram que eles haviam crido. Só que crer em Cristo para os fariseus era sinônimo de engano. Também fostes enganados? Eles perguntam ainda no 48, creu nele alguém das autoridades dos fariseus? Versículo 49, esta plebe, porém, que nada sabe,
a respeito da lei é maldita. Essa plebe, ele está falando dos soldados, porque eles eram romanos, não conheciam nada da lei. Então está dizendo, essa plebe que não conhece nada da lei, foi por isso que acreditaram nele, foi por isso que acreditaram nesse Jesus, é porque são um povo maldito. Versículo 50. Nicodemos, um deles, vale salientar que Nicodemos havia ido também, e aqui você percebe, querido, o efeito da palavra. Nicodemos não aceitou na primeira vez que encontrou Jesus, mas a palavra continuou fazendo efeito. Você, pregador do evangelho, precisa entender isso. Existem palavras que nós pregamos hoje, mas o efeito só vem amanhã. Nem sempre o efeito vem de imediato. Nem sempre acontece como aconteceu com a mulher samaritana, efeito imediato. Às vezes acontece como aconteceu com Nicodemos, o efeito só veio 1 ano e meio depois. É pregar. A nossa preocupação, querido, deve ser essa, apenas pregar. Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Eu preciso ter essa pergunta bem respondida, clara na minha mente. Que efeito tem? Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes tinha falado com Jesus, perguntou-lhes. 51. Condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? 52. Responderam eles, és tu também da Galileia? Investiga e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Resumindo, foi nesse momento que Nicodemos se converteu. Veja o efeito das palavras que Jesus falava. Queridos, nós temos a mente de Cristo. E como tendo a mente de Cristo, precisamos ter a autoridade de Cristo por meio da pregação. E precisamos nos preocupar no efeito que as nossas palavras causam na vida daqueles que nos ouvem. E eu lhe pergunto mais uma vez, se possível for, dê uma pausa do vídeo. Reflita um pouco sobre isso. Que efeito as minhas palavras têm causado na vida daqueles que me ouvem? Que efeito? Essa é a primeira pergunta, senhoras e senhores, que nós precisamos fazer. E a segunda pergunta é: que sacrifício eu tenho feito em prol da pregação do Evangelho? Que sacrifício eu tenho feito em prol da pregação do Evangelho? É bem verdade que muitas vezes, com base no que nós temos visto no nosso tempo, nós queremos é conforto. Há pregadores que buscam mais o conforto do que o pregar o Evangelho. Pregadores que não entenderam a sua missão ainda, que pregam por nome, por fama, por dinheiro, por tantas outras coisas. Mas eu lhe pergunto, querido, que sacrifício você tem feito em prol da propagação do Evangelho? Que sacrifícios, essa é a pergunta, que sacrifício eu tenho feito em prol da propagação, em prol da pregação do Evangelho? Tem um testemunho de um homem que, se fosse para Deus ter orgulho de homens, era de um homem desse, ou de um homem como esse que Deus se orgulharia. Ronaldo Lidório, o nome dele, missionário. Ronaldo Lidório. Esse homem, queridos, poderia ter feito qualquer outra coisa na vida. Doutor em antropologia pela Universidade de Londres, estudou nas maiores universidades que você imaginar, ofertas para trabalhar como professor, lecionar em grandes universidades. Mas Ronaldo Lidório, ao invés de fazer isso, ele decidiu pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho às famílias não alcançadas. Vendeu suas coisas, tudo que tinha, juntou dinheiro, foi para a África, com a sua esposa, seus filhos. Ele descobriu que lá tinha uma tribo que não havia ainda, que não tinha acesso a pessoas brancas, que não tinham recebido o Evangelho. O Espírito Santo colocou no seu coração a ser o missionário nessa tribo. E ele foi. Porém, pagou para alguns guias levarem ele até as proximidades dessa tribo, porém já haviam andado dias no meio da savana africana e nada de encontrar a tribo. Chegou um dado momento que começou a se preparar a chuva e os guias disseram: olha, vai chover, e as chuvas na savana africana duram, então
Eu vou fazer o seguinte, se você quiser ir a partir de agora, você vai só, porque nós vamos retornar. E ele mandou, Ronaldo Lidório mandou que a sua família, sua esposa com filhos voltasse com eles. E ele continuou ali. Ele disse no testemunho, um certo testemunho dele, que ele sentou em cima de uma pedra e ficou no meio de uma trovoada tremenda. A água da chuva se misturava com as suas lágrimas, uma situação muito séria. E ele disse que naquele momento fechou os olhos e fez a seguinte pergunta a Deus: Deus, onde eu fui parar? Onde eu estou? E ele disse que ouviu o Espírito Santo gritar dentro dele: você está exatamente no lugar em que deveria estar. Está no centro da minha vontade, obedecendo, andando na minha direção. Andar na direção de Deus, querido, vale a pena. Às vezes, talvez esse seja um dos maiores sacrifícios, abrir mão da nossa vontade para seguir a vontade de Deus. E lá estava Ronaldo Lidório. E veio o pensamento justamente, puxa vida, eu poderia ter aceitado tantos convites para estar lecionando em tantos lugares. Mas estou aqui. Estou aqui. No meio dessa chuva, perdido no meio da África. Isso ele disse que orou de olhos fechados, céu escuro, chovendo. Porém, quando abriu os olhos, ele disse que viu as nuvens se dissipando, separando-se. Aquele céu escuro já não era mais tão escuro e o sol começou a brilhar. E ele disse que algumas garças voaram do chão. E ele disse que não sabe o porquê, ou pelo menos não sabia no momento o porquê, mas ele decidiu seguir aquelas garças. E disse que as garças pousaram sobre uma árvore. E ele foi na direção do pouso delas. E por incrível que pareça, as garças tinham pousado justamente na tribo que ele estava procurando. Aí ele pregou o Evangelho, conseguiu traduzir a Bíblia para o dialeto deles, ganhou aquelas famílias. Há sacrifícios, queridos, para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não é sobre ter fama, não é sobre ter nome, é sobre ter Cristo na vida e amor às almas. Um Evangelho que não exige sacrifício da nossa parte não é Evangelho. Quando eu falo de sacrifício, não estou falando em viver no sofrimento. Estou falando do maior sacrifício que existe da nossa parte, que é abrirmos mão dos nossos próprios projetos, abrirmos mão dos nossos próprios pontos de vista para seguir a verdade do Evangelho, seguir a direção que Cristo nos dá. É disso que eu estou falando. Que sacrifício você tem feito em prol da propagação, em prol da pregação do Evangelho? Que sacrifício você tem feito? Essa é a segunda pergunta importante que todo pregador precisa fazer para si mesmo. Que sacrifício tenho eu feito em prol da pregação do Evangelho? Agora, a terceira pergunta que todo pregador precisa fazer para si mesmo. Tenho eu apontado o dedo ou estendido a mão? Essa é muito forte. Pergunta que todo pregador precisa fazer para si mesmo. Tenho eu, pastor José Pereira Júnior, tenho eu apontado o dedo ou estendido a mão? É triste, queridos, como nós vemos tantos ministros do Evangelho apontando o dedo ao invés de estender a mão. Entenda que não cabe a nós apontarmos, queridos, cabe a nós salvarmos vidas que estão no lamaçal de pecado, apresentando aquele que morreu no lugar delas. Nós temos a salvação e podemos levar essa salvação para pessoas, que é a mensagem do Evangelho. Tem uma passagem que retrata bem isso e eu quero que você abra a Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Tenho eu apontado o dedo ou estendido a mão? Isaías capítulo 6, livro do profeta Isaías capítulo 6. Queridos, antes do capítulo 6, lógico, está o capítulo 5, e eu não sei se você já observou, mas o capítulo 5 é o capítulo conhecido como o capítulo dos ais de Isaías. Por quê?
Porque no capítulo 5 Isaías aponta o dedo para todo mundo. Ninguém escapa do dedo felino de Isaías. E a maioria das pessoas não sabe o porquê, mas eu vou dizer aqui. É porque os primeiros anos do ministério de Isaías, ele reinou a partir do Palácio Real. Isso mesmo. Ele era primo do rei Uzias e, portanto, ele morava no Palácio Real. Então, lá de cima, ele apontava o dedo para quem estava embaixo. Ai de quem faz isso. Ai de quem faz aquilo. Quer ver alguns? Volte no capítulo 5, por gentileza, e nós vamos ver alguns ais de Isaías aqui. No capítulo 5, por exemplo, no versículo 8 do capítulo 5, ele diz: ai dos que se ajuntam, ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ele continua no 11: ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. Ele continua no versículo 18: ai dos que puxam a iniquidade com corda de vaidade e o pecado com tirantes de carro. 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade, que põe o amargo por doce e o doce por amargo. 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio do suborno e o justo negam justiça. Queridos, é só para nós entendermos que o capítulo 5 está recheado de ais. Porque Isaías andava com o dedo apontado para a primeira pessoa cruzar seu caminho. Porém, o capítulo 6 começa assim, no versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Perceba que mesmo Isaías começando a profetizar desde o capítulo 1, ele só teve encontro com Deus de fato no capítulo 6. Até o capítulo 6, ele era aquela pessoa que andava com o dedo levantado, preparado para apontar para alguém. Quantas pessoas não vivem dessa forma? Apenas apontando o dedo e achando que com isso estão gerando vida. Estão gerando morte. Não é missão do pregador apontar o dedo, é missão do pregador estender a mão. Não me importa qual seja o tamanho do pecado que a pessoa cometeu, é missão do pregador estender a mão. Estender a mão, andar com a mão estendida, não o dedo apontado. Aí vem a pergunta: eu como pregador tenho apontado o dedo ou estendido a mão? Ele deixa bem claro o que acontece aqui. Isaías tem uma visão do céu, ele está no templo. Ele vê Deus assentado no alto sublime trono, ele vê serafins que cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porém, quando ele vê Deus, algo muda nele. Porque o encontro com Deus, senhoras e senhores, traz transformação nas nossas vidas. O encontro com Deus faz com que eu perceba onde está o problema em mim, não no outro. O encontro com Deus faz com que eu identifique o meu pecado, não o pecado do outro. O encontro com Deus faz com que eu veja as minhas próprias falhas, não as falhas dos outros. O encontro com Deus faz com que eu enxergue onde eu preciso melhorar, não onde os outros precisam melhorar. Queridos, precisamos acordar para essa realidade, como pregadores do evangelho que somos. Então ele diz, versículo 2, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. 6, clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. 4, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça, Shekinah, para demonstrar que Deus estava ali. 5, então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Ora, perceba que antes ele dizia ai do outro, ele apontava o dedo na direção das pessoas.
Mas agora, pela primeira vez, Isaías aponta o dedo na direção certa. Ele aponta para ele mesmo, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a homens de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, viram Deus. Oh, queridos, quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Cristo, nós não apontamos o dedo em outra direção, senão na nossa própria. Nós reconhecemos que somos falhos e que precisamos de restauração contínua. Reconhecemos que perdemos alguns momentos das nossas vidas no passado apontando o dedo e agora tentamos substituir isso por estender a mão, o levar a verdade que muda, que transforma, que muda vidas por inteiro. Então Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O que é mais extraordinário é que no momento que ele reconhece o seu problema, automaticamente a cura vem. No momento que eu reconheço o meu erro, o perdão vem e cura. A Bíblia diz que naquele momento um serafim pegou, tirou uma brasa do trono de Deus com uma tenaz e veio e tocou nos lábios dele. Aquilo ali, querido, queimou os lábios dele, mas também diz que purificou o seu pecado. A palavra da verdade, a verdade do Evangelho, senhoras e senhores, ela queima às vezes bate justamente na nossa ferida, na parte sensível, como por exemplo os lábios, mas também cura. Cura. E a minha oração é que Deus levante uma geração de pregadores curados para curar, restaurados para restaurar, que não apontem o dedo, mas estendam a mão. Só após isso, perceba que Isaías já vem profetizando há um bom tempo, mas quando nós chegamos no capítulo 6, aqui vem um chamado. Então o versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías, agora preparado para estender a mão, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós só estamos preparados, senhoras e senhores, para seguir o Evangelho, para pregar o Evangelho, quando nós aprendemos a estender a mão ao invés de apontar o dedo. Enquanto você continuar apontando o dedo, Deus não vai te usar como quer, porque Deus não quer te usar para apontar o dedo, Ele quer te usar para estender a mão. Pense nisso, analise, reflita sobre isso. A única pessoa que poderia nos apontar o dedo nos estendeu a mão, que foi Cristo. E ainda morreu de braços abertos para nos abraçar, nos receber. Amém? Pense nisso. Nós estaremos terminando agora essa aula, mas faça uma reflexão. Ore e peça a Deus: Deus, eu quero ser um pregador que estende a mão. Eu quero isso, Espírito Santo, ajuda-me nisso. Amém, queridos? Faça uma análise sobre tudo que nós vimos, não apenas nessa lição, logicamente, mas em todas, mas esses 3 pontos que nós analisamos aqui. Se possível, volte à aula, assistam novamente, que é importantíssimo, queridos, para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Forte abraço, te aguardo daqui a pouco, na próxima aula, em nome de Jesus.